Povos degenerados. O que significa degenerado? Degenerado é o que passou a um estado ou condição qualitativamente inferior, decaído. É algo que degenerou, é algo que perdeu ou teve alteradas as qualidades próprias de sua espécie. Diz-se do ser vivo. O abastardado. Então, é isso. Existem povos que são degenerados, que degeneram, né? Que passaram a um estado ou condição qualitativamente inferior, povos decaídos, povos que perderam as qualidades próprias de sua espécie, povos que tiveram alteradas as qualidades próprias de sua espécie. Pergunta 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria, né? Eles voltaram às condições, né, degeneradas. Eles voltaram às condições primárias, às condições de violência, às condições primitivas, né? Eles é como se tivessem retardado o processo de evolução ou de adaptação. E a pergunta é, onde, neste caso aqui que ele está colocando, onde está o progresso? Né? Onde, neste caso, o progresso? Se o progresso é uma lei, o progresso não para de acontecer, como é que existem povos que, depois desses abalos, voltam à barbárie, né? E aí os espíritos respondem: quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então aqui ele dá um exemplo contando uma parábola ou fazendo uma ilustração, né? Então imagina a sua casa, né, a ponto de cair na sua cabeça. O que a gente faz? A gente tem que demolir a casa. Então, olha, isso aqui é como se fosse o abalo que revolve, né, os povos, né? As pessoas elas ficam desestruturadas. Então, é a casa que demoliu. Mas para que existe esse abalo? Para que se construa uma casa mais cômoda, né? Não é um abalo inútil, é um abalo útil. Então não é destruir a situação permanentemente, é uma coisa temporária, é algo que vai passar, né? Depois da tempestade vem a calmaria. Então é basicamente essa a ideia. Enquanto está sendo destruído tudo isso, enquanto a casa não está prontinha para a gente morar, há perturbação e confusão no local onde essa casa está sendo reconstruída. E é aí que vem o caso da barbaria, né? Das pessoas degenerando nesse caso. E ele dá mais um exemplo. Compreende mais o seguinte, então tem mais uma coisa para a gente entender. E aí ele dá algo ilustrativo também. Você imagina, eras pobre e habitavas um casebre, uma casinha bem humilde. Tornando-te rico, deixaste-o. Então, saiu desse casebrezinho para habitar um palácio. Então, deixando de ser pobre, a pessoa foi e mudou de casa, foi habitar um palácio. Então, um pobre diabo, né, alguém que também é pobre, como era antes, como a gente foi, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Então, depois que a gente passou a ser rico, veio outro pobre e foi morar na nossa casinha humilde, né? Ele ficou super contente com aquilo, porque antes estava sem casa. Pois bem,
aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, né? No caso desses que estão encarnados e constituem esse povo degenerado, não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Então, quando no caso, aqui lembrando da pergunta, né? Há muitos povos que depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Então, esses povos que existiam antes dos abalos não são os mesmos que depois dos abalos recaem na barbaria. A gente pensa assim, essas pessoas se retardaram, não. Depois dos abalos, morreu aquelas pessoas que enfrentaram os abalos e entraram outros seres no lugar delas, né? E esses seres são os bárbaros. Então aqui, lembrando, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor, não são os mesmos, né? Então, os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, né? Então, os que viveram antes do abalo, né? Os que viveram antes do abalo, eles não foram os que recaíram na barbaria. Eles não recaíram na barbaria, na verdade. Eles, depois do abalo, se mudaram, né? Eles foram para outro mundo. Enquanto os que permaneceram, né, sem se adiantar, permaneceram na retaguarda, permaneceram querendo cometer os mesmos erros, não quiseram mudar de consciência, de pensamentos, estes sim, né, recaíram na barbaria, ok? Então, estes, né, os menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então, estes que são os bárbaros, né, que são os degenerados, são como os mendigos, os que eram sem casa, os pobrezinhos, que tomaram o lugar, a choupana, o casebre, a casinha humilde que o outro deixou quando se tornou rico e foi para o palácio, né? Então, na verdade, está todo mundo muito bem onde ele está. Tanto os povos que foram embora depois dos abalos, quanto os que recaíram na barbaria, que não recaiu. Eles já estavam na barbaria, né? Então, eles só entraram nesse plano aqui, nesse contexto aqui. E, para quem não entende do espiritismo, parece que degenerou, mas na verdade não degenerou, né? Pelo contrário, esses povos que estavam lá antes, eles ganharam um novo local para habitar, um palácio, e os mendigos entraram no casebre. Né? Quem vê de fora, quem não entende espiritismo, pensa que degenerou. Quem entende, percebe que isso não aconteceu, que não acontece, o progresso continua a acontecer, ok?